Pessoal, vamos lá, vamos agora para um tópico chamado intervalo de confiança para a média. Vamos desenvolver a parte teórica e fazer um exemplo de aplicação do que seria um intervalo de confiança. Bom, primeiro vamos definir o que é um intervalo de confiança, né? Eu vou ler e já vou explicar um exemplo. Intervalo de confiança é uma faixa de possíveis valores em torno da média amostral. E a probabilidade que esta faixa realmente contém o valor real da média da população. Então vamos lá, olha só. Vamos chamar primeiro de x barra. Vou pegar aqui, vamos chamar de x barra. X barra, a média da amostra. Média amostral. E vamos chamar de μ. Deixa eu pegar até um quadro branco aqui, para não ficar com muita informação em si. Vamos entender melhor o que é um intervalo de confiança. Vamos chamar de x barra a média da amostra, que eu vou chamar de média amostral. Vamos chamar de μ a média da população, média populacional. Nós já definimos o que é população e amostra na primeira aula de estatística, né? Mas vamos supor aqui que eu tenho uma população, né? E nessa população eu esteja coletando as idades de alunos que estão prestando concurso público. Eu fiz uma pesquisa coletando as idades, né, de alunos que estão prestando concurso público, que prestam concurso público. E eu quero calcular a média aritmética dessas idades desses alunos que estão prestando concurso público no Brasil todo, ao longo do Brasil todo. Só que fazer isso um a um, né, eu vou do Acre até o Rio Grande do Sul, batendo de porta em porta, né? Você faz concurso público? Sim, beleza. Qual a sua idade? Não tem, é inviável, né? Questões de custo, logística, tempo, não tem como, né? Você ir aluno por aluno no Brasil todo, do norte a sul, perguntando qual a idade dele, e depois coletar todas as idades e fazer a média aritmética das idades. Mas não tem como. Mas o que eu quero é isso, é o μ. A média populacional, a média aritmética das idades dos alunos que estão fazendo concurso público. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma partezinha da população, que nós chamamos de amostra, né? E dentro dessa amostra de alunos, pegar um grupo de alunos, desse grupão da população, pego um grupo menor de alunos, e aí sim eu vou pegar a idade de cada um deles, e vou calcular a média aritmética dessas idades, que como é da amostra, vou chamar de média amostral. Dessas idades, desses alunos. Agora, o que é um intervalo de confiança? É a probabilidade, né, de que a média amostral ela esteja próxima dessa média da população. Ou seja, então o intervalo, olha só o que está escrito aqui. É um intervalo, uma faixa de possíveis valores em torno da média amostral e a probabilidade de que esta faixa realmente contém o valor real da média da população. Então, a média da população vai ser um valor que está entre a média da amostra menos um erro e a média da amostra mais um erro. Porque é claro que existe um erro associado a isso, né? A média da amostra não vai ser igual à média da população, né? Então a média da população, ela tem que estar dentro desse intervalo chamado intervalo de confiança, e esse intervalo a média da população tem que estar entre a média da amostra menos um erro e a média da amostra mais um erro, com uma confiança, por exemplo, vamos botar assim, com uma confiança, uma probabilidade de estar certo, vamos botar de 95%, por exemplo. A confiança e a probabilidade daquilo estar certo. Então isso é o intervalo de confiança. Então eu quero coletar uma amostra de tal maneira que nessa amostra que eu coletar, eu tenho uma probabilidade de 95% da média da população
população e está entre a média da amostra menos um erro e a média da amostra mais o erro. Então é isso que está falando aqui esse enunciado. É uma faixa de possíveis valores, esses são os possíveis valores, em torno da média amostral, né? Quer dizer, a média amostral menos um erro mais um erro, e a probabilidade de que esta faixa realmente contém o valor da média da população. Né? Então essa é a faixa aqui, ó. Esse é o intervalo, ó. Esse é o intervalo. Esse é seu intervalo. Média da amostra menos um erro, média da amostra mais um erro. Esse é seu intervalo. Se você quiser colocar aqui, ó, esse é seu intervalo, ó, aqui, uma reta, ó. Média da amostra menos um erro, média da amostra mais um erro. Esse é seu intervalo. São dois números aqui, sei lá, 30 e 200. Então, entre esses números aqui, 30 e 200, sei lá, vamos supor que a média da amostra menos um erro seja 30, a média da amostra mais um erro seja 200. Entre esses valores 30 e 200, eu tenho a probabilidade de 95% na média da população está aqui no meio. Vamos supor que aqui seja 30 e aqui 200. Então, eu tenho... vamos botar valores menores, né, que isso aqui seria idade. Né? Vamos supor que a média da amostra menos esse erro seja uma média de 15 anos e aqui seja uma média de 30 anos. Vou botar um pouquinho maior, de 20 anos e aqui 30 anos. Então, esse é o intervalo de confiança. Provavelmente, eu tenho uma probabilidade de 95%, uma confiança de 95% da média da população ser um número entre 20 e 30 anos de idade. A média da população tem que estar aqui, dentro desse intervalo. Então, o intervalo de confiança é um intervalo onde estará a média da população. Onde o limite inferior desse intervalo é a média da amostra menos o erro, e o limite superior desse intervalo é a média da amostra mais o erro. Então esse é o intervalo de confiança. Tá? Esse é o intervalo de confiança. Beleza? Ok? Então essa é a definição de intervalo de confiança. Show de bola? Agora vamos aqui para o que está escrito. O intervalo de confiança terá uma certa probabilidade chamada nível de confiança, aquilo que eu falei. Aquele intervalo de confiança, a média da população está dentro daquele intervalo, né, da média da amostra menos o erro, a média da amostra mais o erro, com uma confiança, com uma probabilidade de estar certo de, sei lá, 95%. Então, o intervalo de confiança tem uma certa probabilidade chamada nível de confiança de conter a média da população. Então, se você olhar esse gráfico aqui, deixa eu desenhá-lo aqui melhor para você. Se você olhar esse gráfico aqui, esse gráfico que está aqui, que eu vou reproduzi-lo aqui, é o gráfico que nós já estudamos, isso, de uma distribuição normal, que é aquela curva em forma de sino, né? Onde aqui é o Z, tá? Que é o Z, aquela normal padrão, né? Nós vamos falar disso. Essa curva é simétrica, o eixo de simetria toca exatamente na média, o Mi da população, tá? Aí vamos fazer o seguinte, então a população, lembra, ela tá nesse intervalo aqui, ó. É aqui a LI e aqui a LS, limite inferior e limite superior. O limite inferior seria a média menos o erro, superior a média da amostra mais o erro, né? Então a média da população está nesse intervalo aí, está nesse intervalo. Lembra que na distribuição normal, que a área sob, embaixo da curva, representa uma probabilidade? Então, a área sob essa curva, ou seja, que está dentro desse intervalo de confiança, média da amostra menos o erro, média da amostra mais o erro, é o que nós chamamos de nível de confiança. Esse nível de confiança nós abreviamos 1 menos alfa, que é o que está aqui. Esse nível de confiança a gente abrevia 1 menos alfa. 1 menos alfa. Nós abreviamos assim, 1 menos alfa. É a nomenclatura matemática para ele. Tá? Então, naquele meu exemplo, foi 95% que eu falei, né? Então, 1 menos alfa, 95% de confiança da média das idades, da média populacional das idades dos alunos que prestam concurso público, estarem dentro desse intervalo. Média da amostra menos o erro, média da amostra mais o erro. Beleza? Então, essa área aqui tem que dar 95%. A área que corresponde a esse intervalo de confiança
em torno da média. Né? Em torno da média amostral. Beleza? Ok? E alfa, o que é alfa? Nível de significância, probabilidade de erro. Poxa, se eu tenho uma certeza, uma confiança de que a média da população vai estar dentro desse intervalo de 95%, qual seria o alfa? Qual a probabilidade de não estar? Pô, 5%, né? 5%, probabilidade de erro, que é um nível de significância, 5%. E aqui é alfa sobre 2, como está aqui. Por que alfa sobre 2? Gente, a curva é simétrica. Se tudo isso aqui, essa área churada 95%, sobra 100%, beleza. Mas 100% distribuído em duas partes iguais. Essa linha pontilhada é como se fosse um espelho. A gente viu isso em aula teórica. Né? Distribuição normal, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, os 5% estão distribuídos em duas partes iguais. Então, aqui se alfa é 5, aqui tem que ser 2,5%. E aqui 2,5%. Pronto, fechou 100%. A área total sob uma curva é 100%, que a probabilidade total tem que dar 100%. Né? Beleza? Que é o que está escrito aqui. Alfa sobre 2 que eu botei ali. Ok? Agora, esse erro, que eu chamei azinho de erro, tem uma expressãozinha matemática, que é Z. Nós já vimos, né, o Z, aquele Z da distribuição normal padrão, nós aprendemos a calcular na aula de distribuição normal, é o Z, variável da distribuição normal padrão, que é aquela variável, que é a distribuição normal padrão, é aquela curva de distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Né? Z vezes o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de N. O que é N? O tamanho da amostra. N é o tamanho da amostra. Eu peguei uma amostra com 30 elementos, peguei uma amostra com 48 elementos, e esse carinha aqui de cima é desvio padrão. Desvio padrão, tá? Da população. Que está aqui embaixo. Então vai ficar, em vez de colocar x menos erro, x barra mais o erro, você pode escrever a forma do erro. X barra média da amostra menos Z vezes o desvio padrão dividido pela raiz de N. Né? X barra mais Z vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N. Colocar direto a formulinha do erro. Tá bom? Formulinha do erro. Então, isso que é um intervalo de confiança para a média. É um método de você estimar a probabilidade. Estimar um intervalo, né? Onde a média da população pode estar. A média da população é um número entre 25 a 40, com a probabilidade de socorrer de 95%. Por exemplo, 95% é um exemplo que eu estou falando aqui. E por que eu estou falando 95%? Porque a maior parte das questões de prova fala em intervalo de confiança, com um nível de confiança de 95%. E aí, eu quero até pegar um quadrinho branco aqui, que eu vou lembrar uma coisa que nós vimos na aula de distribuição normal, sim. Vimos sim. Quer ver? Quadro branco, ó! Aí você vê aqui, ó. Lembra na aula de distribuição normal padrão? Não lembro não, tá bom. Então eu vou lembrar aqui. Aqui é a curva da distribuição normal padrão. Isso aqui é uma distribuição normal padrão. É aquela distribuição, né, que a média é 0 e o desvio padrão é 1. A gente vai chamar de S desvio padrão, tá? S desvio padrão. Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é o Z, né? E eu mostrei o seguinte: quando esse Z estiver entre menos 1,96 até 1,96, a área sob essa curva é exatamente 95%. 95%. Então a probabilidade de Z estar entre menos 1,96 até 1,96 é 95%. Isso eu mostrei. Na hora eu acho que até cheguei a comentar, ó, esse Z igual a 1,96 aparece muito em prova. Né?
A gente até pode tirar para lembrar aqui, é bom lembrar, tirar outras conclusões. Se tudo isso é 95%, qual a probabilidade de Z está entre 0 a 1,96? Ora, metade, né? 47,5%. Né? Qual a probabilidade de Z estar entre menos 1,96 até 0? A outra metade, 47,5% também, 95 dividido por 2. Né? 47,5, 47,5. Né? Por exemplo, se aqui é 95%, esse pedacinho aqui é 2,5% e aqui 2,5%. É bom a gente lembrar essas coisas. Então, qual a probabilidade, por exemplo, de Z ser maior que 1,96? Maior que 1,96 é daqui para cá, né? Daqui para cá. Né? Essa areazinha, daqui, olha o dedo, daqui para cá. 2,5%. Não é isso? Qual a probabilidade de Z ser menor que menos 1,96%? Quer dizer, daqui para lá. 2,5% também. 2,5% também. Tudo bem? Beleza? Às vezes em prova, eles falam o seguinte, olha que às vezes eles falam em prova, falam assim, considerando, em vez de falar considerando o intervalo de confiança, com uma confiança de 95%, eles falam assim, considerando o intervalo de confiança cuja probabilidade de Z é maior que 1,96, é 2,5%, opa, você já sabe que a confiança é 95%. Considerando o intervalo de confiança com a probabilidade de Z sendo menor que menos 1,96 é igual a 2,5%. Significa que o intervalo de confiança é 95%. O intervalo de confiança é essa área maior, tá? Fica sempre entre um valor, entre esses dois pontos aqui. É sempre isso daqui. Isso daqui é aqui a área relativa à sua confiança. Tá bom? Beleza? Às vezes em prova ele faz isso. A gente vai ver uma questãozinha e aí vai ficar mais claro para você. Tá bom? Então, isso que é o intervalo de confiança. Então, fica ligado nesse valor 1,96. Bom, 1,96. Beleza. Então, voltando aqui, cadê o quadro, o material? Está aqui. Então, no fundo, um intervalo de confiança, vamos chamar de IC, né? Nosso intervalo de confiança é dado pela média da amostra menos um erro, que seria menos Z, vezes o padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Né? A média da população é maior que x menos o erro, menor que x barra mais o erro. X barra é a média da amostra, onde o erro nós já aprendemos é Z, que é o valor que você encontra na curva da distribuição normal padrão, padronizada, aquela com média zero de padrão 1, desvio padrão da população vezes raiz quadrada de n. Ainda lembrando um detalhezinho do erro, sobre o erro. Deixa eu pegar um quadro branco de novo aqui. Quadro branco de novo. Falei que o erro era Z vezes desvio padrão da população vezes raiz quadrada de n. Né? Seria isso daí, beleza? Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada da variância. Beleza? Então, se eu pegar isso daqui, por exemplo, ó, se eu pegar isso daqui e elevar ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Vai dar desvio padrão ao quadrado, raiz quadrada de n ao quadrado, é isso daqui. É isso daqui. Ou seja, variância dividido pelo tamanho da amostra. Eu quero dizer que às vezes ele pode dar a variância, né? Ele pode dar a variância. Ok? Então, variância dividido por n. Se eu levar isso aqui ao quadrado, fica variância dividido por n. Tudo bem? Ah, mas não tem problema. Você sabe que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Que às vezes, por uma vez de dar o desvio padrão, ele dá a variância. Show de bola? Tá? Então, maravilha. Agora, vou mostrar uma outra coisa. Isso aqui é um intervalo de confiança.
O limite inferior é a média da amostra menos um erro, o superior é a média da amostra mais o erro. Né? Então a média da população está dentro desse intervalo. A média da população está dentro desse intervalo. O que é a amplitude do intervalo de confiança? Amplitude do intervalo de confiança. Do intervalo de confiança. Amplitude do intervalo de confiança é... Isso aqui vamos botar LS, né, limite superior, e aqui ali limite inferior. É o limite superior menos o limite inferior, né? Por exemplo, 10 e... aqui é 10, aqui é 30. Seria o quê? 30 menos 10, 20. Se aqui for 5, aqui for 45. 45 menos 5, 40. Né? Então vai ser x barra mais o erro, menos x barra menos o erro, né? O limite superior menos o inferior. Ora, aqui vai ficar x barra mais o erro, menos x barra, menos com menos dá? Menos com menos dá? Mais. Ora, isso aqui vai ficar x barra menos x barra, a zero. E erro mais o erro? 2 vezes o erro. Então, o que eu posso concluir? Que a amplitude de um intervalo de confiança é o dobro do erro. É igual ao dobro do erro. Onde o erro é... Bom, vou colocar que fica muito carregado, é aquela formulinha que a gente já viu. É o dobro do erro. É o dobro do erro. Ok? Intervalo de confiança. Amplitude do intervalo de confiança é o dobro do erro. Beleza? Então tá jóia. Então, essa amplitude aqui é exatamente o dobro do erro. 2 vezes é o dobro do erro. Ok? Agora vamos ver uma aplicação, como é que a gente monta o intervalo de confiança. Vamos lá. Tá aqui, vamos lá. Julga se tem certo ou errado. Certo ou errado isso daqui? Vamos lá. Certo ou errado? Em um determinado ramo de atividade, os salários dos empregados são considerados normalmente distribuídos, quer dizer, obedecem uma distribuição normal, tá? Com uma média AMI, média da população, dos salários, né? Média populacional, média dos salários empregados dessa empresa, uma variância populacional igual a 1.600, então variância a 1.600. Uma amostra aleatória com 100 empregados, o N é 100, então veja bem, população total de empregados dessa empresa. Né? E ele pegou uma amostra de 100 empregados. A média salarial de 1.000 para os salários, não uma média de 1.000 para os salários, que média é essa? Desses 100, é a média da amostra. Então a média amostral dos salários, né, desses 100 empregados é de R$1.000. Média amostral. Desejos com base nessa amostra obtém um intervalo de confiança para a média MI com um nível de confiança de 95%, considerando a população de tamanho infinito. Isso volta e me aparece em prova. Esses intervalos de confiança a gente considera população de tamanho infinito, beleza? Um intervalo com os valores em reais é igual a R$992 em 1008, ou seja, será que a média da população, a média dos salários de todos os empregados dessa empresa, será que está entre esses dois números aí? Tem isso que ele quer um intervalo de confiança para a média salarial dos empregados dessa empresa. Tá bom? Se o intervalo de confiança é de 95%, então é aquilo que a gente já viu, né? Ó, aqui é o Z, né? Se é 95%, lembra? Se é 95%, qual o valor de Z? 1,96, né? A gente considera o valor de Z positivo. Né? Lembra que eu desenhei? O valor de Z sendo 1,96 corresponde a um intervalo de 95%. Então já sei que o meu valor de Z é 1,96. Vamos lá, já sei que o meu valor de Z é 1,96. Tá? 1,96. Ok? Bom, vamos lá, vamos calcular quanto é que é o valor de Z
desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Opa! Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 1.600. Vamos botar até aqui embaixo. Vamos botar aqui em cima mesmo, raiz quadrada de 1.600. Se você não sabe quanto é que é, faz passo a passo. 1.600 é 16 vezes 100. Então, raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. 4 vezes 10 é 40. Então, desvio padrão é a raiz quadrada de 1.600, que é 40. Beleza, 40 reais. Raiz quadrada de n, se n é 100, raiz quadrada de n é 10. Raiz quadrada de 100, né? Raiz quadrada de 100 que é 10. 10 ao quadrado é 100, 10. Está aqui dividido por 10. Né? Vezes o z, 1,96. Tá bom? Agora, às vezes em prova, eles arredondam para 2. Eu vou colocar isso aqui aproximadamente 2. Faz primeiro a conta com 2. Faz com 2 para você ver o que vai dar. Esse é o macete que eu quero passar para vocês. Faz com 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então faz com 2 para você ver o que vai dar. É o que eu faria. Tudo bem, se você quiser multiplicar por 1,96, pode me dar 7,84, né? Se você fizer 4 vezes 1,96, 4 vezes 6, 24, né? Vai 2, 36, 6, 7,84. Daria 7,84, tá? Mas eu vou fazer com 2. Em prova eu coloco 2 para me agilizar. 8, pronto. Tá bem próximo, né, pô? Tá bem próximo. Tá bem próximo. Então, e o x barra, cadê 1000, né? Então, o intervalo de confiança vai ser x barra mais esse valor aqui, né? Ou seja, x barra 1000, opa, vezes z, né? Que eu já achei, 1000, que é o x barra mais z vezes o padrão sobre raiz de n, deu 8, vezes 8, ou seja, 1008. E o outro limite é com menos, né? Então vai ficar 1000, que é o intervalo de confiança, menos 8. 1000 menos 8, 992. Então o nosso intervalo de confiança realmente é esse daqui, ó. X barra menos o erro, x barra mais o erro. Essa questão está certa. Então, ou seja, a média da população, a média aritmética de todos os salários dos funcionários dessa firma realmente é um número entre 992 a 1008, com uma probabilidade de estar certo, com uma confiança de estar certo de 95%. Pode até não estar, a média está fora desse intervalo, mas a probabilidade da média dos funcionários dessa empresa, né, a média populacional, é um número entre 992 a 1008 reais. Uma confiança, uma probabilidade de 95% disso está certo. Beleza? Então, se você jogasse, tudo bem, você aproximou por 2, deu exatamente esses valores. E se eu colocasse 7,84, você ia acertar do mesmo jeito. Porque aqui ia ficar 1000 mais 7,84, vai fazer grandes diferenças, ó. Né? Ó, aqui você vai colocar 7,84 e aqui você iria colocar menos 7,84. Tudo bem? Então aqui ficaria 1007,84, né? Porque 1000 mais 7.784, porra, é 1008. É 1008, né? É 1008. Não tem muita diferença. E 1000 menos 7,84 vai ser 992,16, né? 992,16, então quer dizer, é isso daí mesmo. Ok? Tudo bem com o intervalo de confiança, então essa é a ideia do intervalo de confiança para a média, e isso aí aparece direto em prova. Show de bola? Maravilha!